Como proceder quando o seu consulente entendeu o seu conselho, mas não segue e fica voltando com mais problemas? O consulente, ele advoga em causa própria. O consulente, ele advoga sempre em seu favor. É claro, né? Porque ele é o centro do seu universo. E tá tudo bem com isso. A gente que já foi atendido, né, sabe muito bem onde bate, onde dói o calo, né? Por quando a gente está sendo atendido. E isso é algo que realmente impacta na gente, né? Impacta na nossa segurança, na nossa estima. A gente sofre um danado, né? Muito bem. A gente, quando a gente tá sendo atendido, a gente advoga em causa própria também, porque afinal a gente tá tentando melhorar a nossa própria vida. E aí, o tarólogo, o cartomante, tem que ter muita sensibilidade para entender que nesse momento a pessoa está fragilizada, sensível, às vezes entristecida, às vezes revoltada, às vezes pé da vida, né? Às vezes incomodadíssima com todo o processo da vida dela, e aí você vai lá e responde algo que para ela é meio difícil. Não encare isso como maldade, encare isso como teimosia natural e compreensível. Por quê? Porque quando a gente aconselha, né, quando a gente diz assim, fulano, faça isso, fulano, faça aquilo outro, que o tarô tá te pedindo para você fazer. Nem sempre a pessoa está pronta para pôr aquilo em prática. Nem sempre a pessoa está pronta para, primeiro, entender. Segundo, modificar-se. Terceiro, fazer diferente. E, evidentemente, alcançar resultados. Pensa o seguinte, quando disseram para você que você roía unhas, foi da noite pro dia que você parou de roer unhas? Entendeu? Não foi. Então, assim, quando a gente o primeiro passo da cura, o primeiro passo da mudança de vida é a conscientização, é trazer aquilo da sombra para a consciência. Então, quando a gente traz as coisas para a consciência para um consulente durante o atendimento, o que a gente está fazendo na verdade? A gente está dando só o primeiro passo rumo a um processo de reforma pessoal. Então, tem gente que precisa de alguns minutos ali na consulta para entrar em processo de profunda mudança. Tem gente que sai indigesto, tem gente que precisa digerir a consulta, tem consulente que precisa digerir a consulta. E depois que ele digere a consulta é que ele vai resolver. Dá pra gente saber se ele tá aceitando esses conselhos ou não? Claro que dá. Primeiro é a postura. Sejam muito atentos a um consulente durante a consulta. Por quê? Porque o consulente, ele se entrega. Ninguém consegue disfarçar muito tempo, né? Por uma hora, cara a cara, olho no olho, ali o seu mundo íntimo, quando você tá falando da própria vida daquela pessoa. Então, é normal a pessoa ter aqueles momentos assim que ela fica enrugada a cara, ou que ela faz assim, né, no atendimento, ou que ela se abre, chora. Tem consulente que dá sinais evidentes, assim, claríssimos de que ele tá aceitando ou não. Então, esse é o primeiro ponto, observar a própria postura do consulente. Segundo ponto, esperar o consulente viver a vida dele. Espera o consulente viver a vida dele, espera ele ir fazer as coisas, né? E confiar. Tem consulente que volta e diz assim, fiz isso, fiz aquilo. Nossa, você tinha razão. Opa, você me contou aquilo, aquilo mudou. Nossa, quando aconteceu tal coisa, foi aí que deu um estalo. Hoje mesmo eu estava ouvindo isso de uma consulente. Ela virou e falou assim, você sabe que na hora eu fiquei achando muito estranho o que você estava me dizendo, que aquilo era improvável. Quando aconteceu, fez todo sentido. Eu tinha até esquecido. Aí, quando eu vi a situação, aí eu falei assim, meu Deus, entendi tudo. Tem gente que demora para dizer. E quantos vão entender e não vão dar um feedback pra gente? Nem todo mundo volta para dar feedback. Muito bem. E tem um tipo, que é aquele tipo de consulente que retorna. Dá para avaliar também se ele está seguindo ou não os conselhos do tarô. Como que é esse?
É aquele que volta e aí ele chega na consulta. Inclusive, gente, eu recomendo que vocês tenham um foco em trazer consulentes novamente. Porque se a tua clientela é só de gente nova, significa que ninguém volta pro teu atendimento de novo, né? É bom avaliar. Se o teu atendimento tem gente que retorna, opa, as pessoas estão gostando do teu trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. O cliente que volta é um grande candidato para te ensinar de muita coisa, né, sobre esse receber ou não o aconselhamento que a gente entrega. E como a gente percebe isso? Apliquem na consulta de vocês, né? Apliquem na consulta de vocês a seguinte conduta, e isso vai fazer uma diferença imensa. Para aquele cliente que volta, antes de começar o atendimento, converse um pouco com ele. Por exemplo, quando eu começo a atender alguém que volta, eu digo assim: olha, faz tempo que a gente jogou, né? Nossa, quanto tempo? Como foi desde a última consulta? Foi o quê? Mês passado? Foi o quê? Há 3 meses? Foi aqui há 1 ano? Nossa, tem tempo, hein? 10 anos. Tem isso também. Eu tenho gente, às vezes, que volta depois de 10 anos, né? Enfim, fazer o quê? A pessoa volta depois de um tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Reserve 5 minutos do teu atendimento para fazer esse bate-papo com o teu consulente que volta. E qual que é o objetivo desse bate-papo? Trazer de volta a consulta, trazer de volta, né, os aprendizados do último momento da que vocês jogaram e ver o que a pessoa tirou de proveito daqui. Você vai ver que a pessoa voltou, aquela consulta, às vezes a gente nem lembra os detalhes, nem lembra. Mas reparem, pelo menos acontece comigo, magicamente, né, aquelas ideias vão voltando, assim, durante essa conversa, né? Eu acho muito interessante isso. É como se a nossa biblioteca de Alexandria, né? Quem faz Tarólogos da Manhã sabe o que eu falo sobre a biblioteca de Alexandria, né? Ou já vi outras lives. Eu digo assim, né? A gente pega, né, aquele livrinho daquela pessoa da nossa biblioteca, né? E isso faz muito sentido. Então, assim, e aí parece que vai voltando, né? Então, nesse atendimento, você vira e diz assim: e aí, fulano, como é que foi desde o último atendimento? Como é que foi para você? Me fala um pouquinho do último jogo e de como foi esse período depois que a gente jogou. Aí a pessoa vai dizer o seguinte: puxa vida, lembra que você me falou tal coisa? Pois é. Isso ficou muito claro para mim, na época eu não tinha entendido. E aí depois, aquela situação que você tinha me falado, eu fiz tal coisa, mas aí aquilo eu não consegui resolver não. Aí realmente a gente terminou. Realmente a gente voltou. Enfim, a pessoa fala. Aquilo não é importante só pra gente. Aquilo é importante pra ela. Porque quando a pessoa volta e aí ela fica falando um pouquinho sobre como foi a vida dela depois do outro atendimento que você fez pra ela, você traz pra pessoa a consciência de que a responsabilidade para melhorar a própria vida é sempre dela. E aí você vai pegando a deixa desse atendimento. Você pega a deixa, então fala, tá, mas e aí? Então quer dizer que depois daquilo que a gente falou sobre o teu namorado, foi, você fez o quê? Qual foi a tua postura então? Aí ela diz assim, pois é, você me disse para fazer tal coisa, que tal coisa era a situação X. Aí eu fiz isso, deu tudo certo, tá? Mas eu confesso que tal coisa eu não consegui fazer não, você me explicou, eu não consegui. Ótimo, maravilha. Então é sobre isso que você gostaria de falar hoje na consulta. Aí ela pode dizer 2 coisas, né? Ela pode dizer assim, pois é, agora eu quero saber como eu faço daqui para frente. Porque depois que você me disse aquilo, eu fiz essa situação e agora tá nisso. Ou ela pode dizer, não. Agora eu quero saber de um novo emprego que veio, essa situação já tá resolvida, já passei a régua nisso na minha vida, agora eu quero ir para outra coisa. Então, esse consulente, ele vai te dar o feedback se ele recebeu ou não bem os conselhos que você deu. E você aprende um planeta com isso, e você também melhora o teu atendimento. Porque o primeiro recado que você vai dar para o seu consulente é que ele não é mais uma pessoa. Que ele não é mais uma pessoa, né? Gente, eu faço isso com vocês aqui. Eu sei quem é, né? Ó, a dieta cetogênica, meu queridíssimo colega lá de trabalho do mercado digital. Eu tenho aqui o Roberto, ó, aluno do Tarólogos, Turma Imperador. A cara do livro, que é a Vivi,
entendeu? Então, assim, a gente põe... Ó, a Mariana aqui entrando agora. Então, assim, ponham atenção. Se você disser para as pessoas, né, que você se importa com a história delas, para esses consulentes que voltam, eles vão perceber que você está realmente interessado em ajudá-los. Então, esse é a primeira função de você dizer para a pessoa que você se importa com ela. Então, eu sei o nome das pessoas que me seguem. E sinto falta quando alguém que me segue não vem. Por exemplo, eu não vi o Jerone aqui ainda, não vi Carol ainda. Devem estar atendendo hoje. Eles sempre que podem participam, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês com isso? Tenham essa conduta com o consulente. O cara que volta, puxa vida, maravilha, ele tá voltando porque ele confia em você. Não só uma, mas 2 vezes, no mínimo. Você faz esse tipo de atendimento e põe atenção. Muito bem. Agora, e o consulente que volta e faz essa análise dele mesmo, esse é o cara que usou bem o atendimento. Tenha certeza disso. Pode ser 1% que ele tenha mudado na vida dele, né? Pode ter sido 1%, mas ele mudou alguma coisa. E aí, por exemplo, quando aquele consulente volta, você fala para ele, você diz assim, e aí, como foi? Esse cara que te disse, fez a revisão, ele consegue voltar no tempo, avaliar a própria vida e tá certo, mesmo que ele tenha mudado 1% a vida dele. Mas e aquele consulente que você atendeu e te liga no outro dia desesperado? Ai, eu não tô conseguindo. Você sabe, eu liguei pra ele não respondeu aí no WhatsApp. Ele não me ligou, cara. Ele não fez nada. Aí no outro dia ela te liga. Ai, por favor, tira mais uma carta aí pra mim. Eu falei pra ele que eu amava ele disse que eu era legal. Será que ele me ama também? Então, esta pessoa, tenha certeza, ela não está ouvindo os seus conselhos, entendeu? Ela não está ouvindo os seus conselhos. Porque se ela estivesse, ela não estava nessa condição. Entendeu? Ela não estava nessa condição. Isso não é da pessoa que está recebendo um conselho de um atendimento e está aplicando. A pessoa que realmente foi lá viver a vida dela, que foi viver as experiências dela, voltou depois de uns meses, essa pessoa, ela foi fazer o trabalho. E aí, aquele que volta no outro dia desesperado, que embota no meio da consulta, essa galera não tá te ouvindo. E, gente, se pergunte sempre se você está falando com amor e acolhimento. Se você está falando com amor e acolhimento, tá tudo certo. Aí existe também 50% do nosso trabalho, porque os outros 50% é da pessoa. O consulente que não ouve a gente, que não aplica, que tá sempre desesperado, tá querendo sempre uma nova consulta, quer sempre uma nova cartinha, desiste. Porque a tua consulta não tá fazendo efeito. Ai, professor, foi radical. Não, sabe o que é, gente? Se você atendeu 3 vezes a pessoa e ela continua voltando com o mesmo problema, suponhamos o casamento dela. Indique outro profissional. Indique outro profissional. Porque claramente o seu jogo não está adiantando. E a gente também tem que entender isso. A gente também tem que acolher isso pra gente. Porque talvez o que você diz não esteja sendo recebido na cabeça da pessoa. A pessoa não digeriu. A pessoa teve tempo e não processou, não digeriu, não recebeu aquela informação, não aplicou. Então, talvez ele precise de outra pessoa. Ou, enfim, de 20 anos. Precisa de 20 anos ainda para amadurecer. Porque, vamos lá, você fica 1 hora, resolve e mostra para a pessoa que aquele casamento XPTO problemas. Aí 1 mês, 2 meses depois ela volta. Você nota que é o mesmo problema, a mesma situação, a mesma problemática, né? E aí você passa outra 1 hora. 2, 3 meses depois, ela reclama das mesmas coisas, dos mesmos problemas e da mesma situação e está desesperada do mesmo jeito.
Tá adiantando, gente? Claro que não. Claro que não tá adiantando. E tá tudo bem. Porque ela não tá fazendo, não tá dando conta disso. E a gente também tem que reconhecer que, às vezes, ela não precisa do seu tarô, ela precisa do tarô de outra pessoa. Ou ela precisa, sei lá. Entendeu? De vitamina C. Menos a tua consulta. Então, a gente não tem como, entendeu? A gente não tem como controlar se a pessoa vai ou não seguir os nossos conselhos. Está além da nossa capacidade. Cara, as mães não conseguem fazer isso com os filhos. Não vi? Vocês não ouvem mãe falar que cria filho para o mundo, filho para a vida, filho que se cria para a vida, depois ele vai viver a vida dele? Se a mãe não consegue, que dirá o tarólogo? Então a gente não pode entrar em surto porque a tua cliente tal não segue o que você diz. Gente, não dá. Deixa com a pessoa. Aliás, gente, a consulta deve acabar quando acaba a consulta. Você termina, o pessoal tarólogos do amanhã sabem, né, que eu digo pra gente ter algumas condutas após o atendimento, de autoavaliação, de análise para melhoramento do nosso trabalho, da nossa carreira, mas a gente precisa deixar a vida do outro de volta na mão do outro. O teu consulente chega, traz a vida dele, você segura aquilo como uma joia rara, cuida daquela joia rara por 1 hora, e aí você, com o mesmo carinho que recebeu, você devolve. Quem tem que cuidar da sua própria joia rara é o dono da própria joia rara. Quem tem que cuidar dos problemas é a própria pessoa.